Muito boa tarde, estamos no ar, graças a Deus, mais uma quarta-feira no ar para todo o Brasil, aliás, para todo o planeta, graças à internet, graças à All TV, a primeira internet, a primeira TV de internet do Brasil. Então, obrigado ao TV em público aqui e obrigado você que nos acompanha há tanto tempo já. Mais uma quarta-feira, nós aqui à tarde discutindo sobre temas sobre a maneira que o ser humano pode usar melhor o seu mundo interno, o seu aspecto emocional e diversas maneiras que podemos atuar neste mundo emocional. E este é o propósito do programa Faça Acontecer, a inteligência emocional na prática. Ou seja, todas as coisas têm que ser utilizadas na prática para fazer algo concreto, real. Se isso não tem resultado nenhum, fica na teoria, no blá blá blá, para que serve? Melhor nem usar. Então, todo o meu trabalho, para quem não me conhece, sou Rodrigo Fonseca, sou fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, onde o principal propósito dela qual é? Disseminar a importância deste mundo interno, deste mundo emocional que nós, infelizmente, relegamos ao acaso ou somente quando a dor venha ao extremo que nós vamos olhar para este mundo interno, sendo que ele é a causa de tudo aquilo que nós experienciamos externamente. Então a sociedade surgiu há alguns anos com esse propósito, de disseminar essa importância deste mundo interno, deste mundo emocional, deste mundo que eu falo que comparando com o computador, é o computador, o mundo interno, tudo que está programado nele, e o mundo externo nada mais é do que uma tela de projeção. Não, por mais que rasgamos tela, por mais que trocamos a tela, quando nós projetamos de novo o mundo interno, repete o mesmo problema. Toca o play e repete as mesmas coisas. Então, este programa tem o propósito exatamente disso, de disseminar a importância de nós olharmos, voltarmos para este mundo interno, um mundo onde tudo acontece, um mundo onde é a origem de tudo, onde é a causa de tudo, e que ao ser compreendido, ao ser integrado, ao jogar luz neste mundo interno que normalmente é relegado à sombra, nós nos tornamos muito mais inteiros, nós nos tornamos mais felizes, mais seres humanos, que este é o nosso propósito, nos tornar, ser cada vez mais. E o ser cada vez mais é integrar aquilo que renegamos, ou seja, este mundo interno. E hoje falaremos sobre algo que eu adoro particularmente, um tema muito místico ou muito mistificado, mas que na realidade de místico não tem absolutamente nada, é muito técnico. E nós hoje vamos desmistificar este tema, que normalmente as pessoas deixam de aproveitar os benefícios que ele traz por conta desse misticismo por trás. Então, chega de misticismo. Misticismo fica só na ideia. Tampouco o misticismo traz algum resultado prático na sua vida. Mas o que pode gerar resultado, o que pode te ajudar a mudar o mundo interno e o mundo externo, isso sim vale a pena. E para falar sobre este tema, que é a hipnose, a hipnoterapia, tudo relacionado com esse mundo hipnótico, estou aqui com o hipnoterapeuta Paulo Melo, que juntos nós discutiremos aqui, falaremos sobre todos esses mitos da sociedade, que a sociedade moderna e antiga já cria desde lá de trás e que nós estamos mantendo até hoje e colocando uma barreira sobre diversas coisas que poderíamos estar usando para nos ajudar, estamos nos distanciando. Paulo Melo, obrigado pela presença. Obrigado, eu estou muito feliz você estar aqui e especialmente, Paulo, a gente poder juntos aqui desmistificar este assunto tão importante para a sociedade, uma técnica tão importante que é a hipnose e que muitos não sabem nem o que é. Sabe como hipnose, só aquela hipnose de palco que hipnotiza e come maçã pensando come cebola pensando que é maçã e aí vai, tantas outras coisas. E aí acaba deixando de usar a hipnoterapia como uma técnica de terapêutica mesmo e acaba deixando de ter os benefícios. Então, primeira coisa que eu quero que você esclareça, Paulo, o que é a hipnose pura, clássica? O que é o termo hipnose? Hipnose é uma definição de um estado alterado de consciência. É um estado onde há uma concentração muito grande, muito focada num determinado problema. Isso é conseguido através de técnicas de relaxamento, mas é um processo totalmente natural. Em que sentido? Por exemplo, você está assistindo uma televisão. Quando você senta,
você vê a parede, vê a moldura da televisão, 2 minutos depois você já está dentro do filme. Sim. Então, você está num estado hipnótico. Quando você está lendo um livro, você está dentro da história. Se alguém te chama, você nem presta atenção. Você está num estado hipnótico. Então, diariamente, nós entramos nesse estado hipnótico diversas vezes. No volante, né? Num volante. Quando você chega num determinado lugar, você não lembra o caminho que você fez, tão automático que você está. E o hipnoterapeuta, ele tem algumas técnicas que ajudam a pessoa a entrar nesse estado de atenção. Conduzi-la para esse estado. Exato. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, a pessoa só entra nesse estado se ela se permitir. Então, eu posso utilizar algumas técnicas de relaxamento, algumas técnicas de indução, mas ela que se permite. Ela você não vai entrar dentro dela. Nunca. Não tem acesso. Nunca. Você, na verdade, é como se você estivesse passando algo. Você está aqui, tem um consciente de um lado, recebendo as orientações, e o consciente dela que passa para o inconsciente, vamos dizer assim. Basicamente é isso? Uma imagem que eu gosto muito é como se eu fosse o copiloto de um rally, o navegador. A pessoa tem a direção. Eu dou a indicação do caminho. Vai para cá, vai para lá. Mas ela só faz o caminho que ela quiser, não o que eu determinar. Que ela que está no volante. Ela que está no volante. Então ela não vai fazer nada que seja contrário à moral, à ética dela. Tem uma proteção, não tem, Paulo? Todo mundo tem essa proteção. É inconsciente. Exatamente. Né? Ele vai me hipnotizar, ele vai implantar coisas negativas dentro de mim. Um dos mitos é que o hipnólogo tem o domínio da pessoa. Que através da hipnose eu posso conseguir segredos, ou que ela faça ações que ela não quer, mas é sob a minha ordem. Ou implantar, já vi muito, ele vai implantar uma informação prejudicial para mim, para eu lá, na minha cama eu falar para minha mulher que aconteceu alguma coisa. Tem muito. Isso é Hollywood. Né? Eu vou dar um código, vou telefonar e dizer um código, você faz isso, ou mesmo você rouba. Ninguém faz nada contrário à ética e a moral dela. Que a ética e a moral dela pode ser também subvertida. Sim. Quer dizer, nada contra a vontade dela. Sim. Independente do que ela queira fazer, se for contrário, ela não faz. Entendi. Ela não diz nenhum segredo, a gente não consegue tirar segredos. Durante o processo de hipnose, que ela entra em relaxamento, ela fala só aquilo que ela quiser falar. Uhum. Eu acho importante você falar uma coisa sobre... Eu gosto muito do significado das palavras. O significado da palavra hipnose. Tá. Da onde vem? Hipnose... o termo. John Blade, um médico inglês, em 1825, por aí, definiu a hipnose. E ele pegou a palavra hipnos, do deus grego do sono. Deus do sono. E nozes, a técnica. E transformou em nozes hipnose. Técnica? Técnica. Em que língua? Estudo grego. Grego. Então, uma técnica de sono, né? de se colocar a pessoa adormecida, adormecer. É no estado alfa? Pode-se dizer que não chega, é mais profundo ainda. Mais profundo. Dentro das ondas mentais, a pessoa chega o quê? No teta, mais ou menos. É claro que depende do nível de aprofundamento. Quais são os níveis de consciência, né? O desperto é o beta. O beta, depois vem o alfa, o delta e o teta, que é o mais profundo. O mais profundo, que é onde tem o sono REM. Que é onde a gente processa as informações. Que é onde descansa de fato. Exato. Ou seja, a hipnose nada mais é de te conduzir para um estado de relaxamento, de sono profundo. Mas só que acordado. Exatamente. Por isso que nós temos a definição sono. Quando ele deu esse nome, foi voltando, pensando em adormecer. Uhum. E ficou na literatura médica. E foi um médico inglês. Que definiu. Só que isso vem já desde os egípcios, já tem registros de hipnose sendo usada. Os chineses também usaram bastante. E ficou, dorme. Tanto que hoje... tem aquela coisa de palco, dorme. Durma profundamente, dorme. Mas mas o hipnólogo antes explica, olha, você não vai dormir, é um processo acordado. Sim. Eu vou falar, durma, você fecha os olhos e relaxa.
Mas você vai estar consciente, me ouvindo, me sentindo. Exatamente. É um estado tão relaxado que quem está de fora vai olhar e pensar, ela está dormindo. E a própria pessoa entra num estado de relaxamento, onde ela se sente quase que como um sono. Só que ela está ouvindo tudo, está prestando atenção e pode inclusive falar. E qual o objetivo da hipnose terapêutica? Conduzir o ser humano para aquele estado profundo, para quê? De que maneira que a hipnose atua terapeuticamente para a resolução de problemas? Bom, a hipnose ela é só uma ferramenta. E essa ferramenta me dá acesso a níveis inconscientes. Ao mundo inconsciente. A memórias mais profundas, que é exatamente onde pode estar guardados os traumas que a pessoa tem ao longo da vida. Uhum. Então, através da hipnose, eu tenho acesso a essa memória. Há uma cena e com algumas específica. técnicas, PNL ou psicanálise. Você faz a ressignificação. A ressignificação daquele estado. Na verdade, eu gosto de usar, eu falo que todo problema humano, todo trauma, ele nada mais é do que uma falha de comunicação. É uma má interpretação, ou seja, uma má comunicação, não importa se é entre dois seres humanos, ou entre ele e um fato, Sim. entre ele e uma situação. E o trabalho do hipnoterapeuta é levar ele lá e comunicar de verdade a real coisa que aconteceu. É isso? Exatamente. Ele pode ter tido um trauma na infância e ficou para o inconsciente. E esse trauma se reflete nos dias de hoje. Então, muita gente vai tratar o problema do hoje e não consegue porque ele está sendo valorizado por um problema de infância. Lá atrás. Ou de Uma adolescência. repetição. Exatamente. Ou uma associação. Uhum. Quando ele vai fazer uma determinada coisa, numa determinada situação, aquilo lembra, associa aquilo e ele dispara não consegue. a mesma dispara reação. o gatilho e ele não consegue ou é prejudicado por aquilo. E no caso da hipnoterapia que nós estamos tratando aqui, falando aqui nesse momento, a hipnoterapia tem algum momento da vida que ela conduz mais, que ela leva a pessoa mais para a solução do trauma? Tipo, vidas passadas, gestação, infância, adolescência. Tem algum momento que atua mais, a hipnoterapia atua mais ou não, de acordo com o que o cara vai, que a pessoa vai? Em qualquer fase da vida dele, a hipnose consegue chegar. Então, se eu traçar a linha do tempo, eu posso chegar até a fase intrauterina. Sim. As sensações, as percepções que ele percebeu estando no útero da mãe. Mas na sua experiência, há quanto tempo você atende como hipnoterapeuta? 6 anos. 6 anos. Na sua experiência de 6 anos, aonde que você atua, que você ajuda ele a chegar, que resolve-se mais as causas do problema dele? Eu tenho tido mais questões de infância. Infância. Infância você está dizendo? De 7 a 12 anos. A 12 anos, mais ou menos. Ou seja, segunda infância já. Já. Legal. E é a época de mudança. Né? Fases, né? Se nós fizermos uma associação, o ser humano com um computador. Então ele nasce com o sistema operacional e os pais vão colocando os programas. E é nessa época, dos 7 aos 12 anos, que ele começa a tentar colocar os programas dele. E aí os programas não se comunicam, ficam incompatíveis. E é aí que dá o problema, começa a dar os tilts. Fala, isso daqui eu quero colocar, mas o programa dos meus pais não entra aqui. Né? Eu faço muito essa comparação também do ser humano. Você falou, eu falei, achei engraçado. Eu falo que nós temos o HD igual, o hardware igual o computador, que é o nosso corpo. Sim. E cérebro. Nós temos software, que são os programas de pai, escola, né? Os programas vamos recebendo, informação vamos recebendo. Mas tem um sistema operacional, que é o que gerencia tudo isso, o que permite ou que inibe a gente fazer o que a gente quer. Exatamente. E aí continua no looping, né? A gente repete, disco furado, né? Repete. Com 7, 12 anos eu começo a me achar gente, eu quero assumir o controle da minha vida, mas o meio em que eu vivo não deixa. Então eu começo a colocar programas não oficiais. E aí eu permito a entrada de vírus e etc. E tal. Então, esse programa, ele vai dar relevância a esse computador que vai tentar executar um programa hoje com 40, 50 anos,
e ele não vai funcionar devido àquele problema que ele teve anteriormente. Que trava ele. Como eu vou tentar resolver o problema hoje, eu não consigo. Se eu fizer, através da hipnose, a identificação do problema nessa linha do tempo, acessando memórias anteriores, eu consigo chegar à raiz do problema e ressignificar. Entendi. O que naquela época foi muito importante para aquela criança, hoje não é para esse adulto. Só então que eu ainda posso está gravado lá. Está gravado, porque ali foi gravado sob emoção. Sim. E toda a memória emocional é muito forte. Muito forte. Hoje eu consigo conversar com essa pessoa de uma forma racional e fazer ela olhar para o problema racionalmente. É como se eu levasse a pessoa racional, adulta para aquele instante, explicasse para aquela criança. E ressignificar. Exatamente. E qual a diferença, para que todos estão nos assistindo agora, Paulo, entendam qual a diferença entre essa hipnose de palco, tão famosa hipnose de palco, que faz todo mundo dormir, ou que a pessoa tem medo que vai me hipnotizar, vai fazer coisas que eu não quero, tirar roupa, comer maçã não, a cebola pensando que está comendo maçã. Qual a diferença dessa hipnose de palco, tão divulgada na TV, no cinema e aí vai, e a hipnose clínica, a hipnose terapêutica, a hipnose que de fato ajuda as pessoas a resolver problemas, como nós estamos falando? Qual a principal diferença entre elas? Na verdade, a diferença é a técnica de indução que a gente usa. Na hipnose de palco, ou hipnose de rua, que também é muito comum, a gente usa a técnica de indução mais direta. E na hipnose de consultório, é uma indução mais tranquila, mais relaxante, onde eu tenho mais tempo para levar a pessoa a se aprofundar. Ou seja, no palco eu uso o imperativo, faça, exatamente, durma, isso. Corra, ande. Mas também a pessoa só vai fazer isso no palco se ela quiser. Então, se eu quero que a pessoa participe, eu faço uma seleção das pessoas mais sugestionáveis e a partir daí eu chamo elas para o palco. Só vai subir quem quiser participar. Então ela vai Ele já está participar do espetáculo também. Né? Se entrar uma pessoa e não quiser ser hipnotizada, eu não vou conseguir. Eu jamais vou hipnotizar. Por isso que faz já o teste antes de começar. Faz o teste antes. Deixa eu ver quem é mais sugestionado. Exatamente. Por isso que no consultório, primeiro, a pessoa veio me procurar. Veio conhecer a hipnose, eu já conhecia. Então ela aceita o tratamento. Aceitando o tratamento, a hipnose é mais tranquila. E dependendo do estado em que ela estiver, emocional, eu consigo aprofundar mais ou menos o transe. Então eu consigo estabelecer as faixas de aprofundamento de acordo com a situação em que ela está, ou que ela precisa. Tá. Eu posso fazer a hipnose rápida? Posso. Que é a imperativa. Que é a imperativa. Mas, se for necessário, funciona? Em alguns casos pode até funcionar. Pode. Se é uma pessoa que ela é muito submissa na vida, se eu der uma ordem, ela acata. Agora, se eu tiver uma pessoa que seja... Mandona, um militar, um diretor de uma empresa, se eu mandar, ele não aceita. Não. Agora, se sugestionar... Aí eu sugestiono e faço com que ele assuma o controle. Exatamente. Entendi. Então, existem diversas técnicas. O que diferencia mais é a indução. E essa indução, Paulo, ela é feita são todos comandos de voz, né? São comandos, olha, relaxe, volte, são comandos de voz que é feito. E nada... É importante deixar claro isso aqui, se tem alguma substância que a pessoa toma, não tem. Ou qualquer aparelho que induz, tudo via tudo natural. Voz. É tudo via voz. Existe a hipnose em que eu posso fazer sem a voz, mas na verdade, é uma hipnose por comunicação. É uma comunicação. Né? Então, não é verbal, mas é gestual. É uma comunicação. Exatamente. Então, eu estabelecendo o rapport com a pessoa, e criando uma identidade com ela, e ela comigo. Eu vou induzi-la através de comandos, onde eu posso fazer um relaxamento, onde eu posso fazer uma quebra
Paradigmas. de paradigmas, eu posso tirar a atenção dela rapidamente, e aí ela entra num estado onde eu dou o comando e ela aceita aquele comando. Tá. Então, o nosso cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Não. Se eu desvio a atenção e dou a ordem, ela entra na ordem. Aí entra o aprofundamento. Aí eu vou dizendo para ela se aprofundar, eu posso criar algumas técnicas. Você desce uma escada e, à medida que você desce, você fica mais relaxada. E o tom de voz, quando eu vou falar mais profundo... Você usa a voz para... Então, eu vou usando, então, através de uma ressonância, eu consigo reduzir o padrão mental dela, as ondas, e ela entra no estado de relaxamento. A questão do ilusionismo, que tem muito, especialmente nos Estados Unidos, aqui também tem, lógico, ela tem a ver com o ilusionista, ele hipnotiza a plateia? Não, não chega a hipnotizar, né? Existem algumas técnicas que a PNL usa muito. O que ele cria são estados de distração. Então ele tem a técnica, ele induz as pessoas a olharem para um determinado ponto e ele executa no outro. Então, não é hipnose. O ilusionismo é distração. Distração. É claro que se ele tiver um dom, ele consegue fazer as pessoas entrarem, como eu falei, num filme, ou num programa de televisão. Se ele cativar a plateia vai estar num estado de atenção tão grande nele, que é um estado hipnótico. E aí ele consegue, como no filme, e aí ele consegue, saindo desse estado, executar uma manobra e as pessoas não perceberem. É uma técnica, mas as pessoas, elas não estão hipnotizadas, elas estão num estado de atenção. E por que é tão fácil nós entrarmos no estado hipnótico? Ou seja, aquele estado onde você entra no livro fácil, entra no filme fácil, ou mesmo dirigindo, como eu falei, a gente está ali, de repente, você nem percebe, você chegou em casa, você passou, fez vários caminhos, fez tudo, mas nem onde caminho que eu fiz? Ou seja, você estava ali no estado hipnótico, né? Sim. Por que é tão fácil para o ser humano acessar esse estado hipnótico? Eu diria que, além de fácil, ele é necessário. Por quê? Meu cérebro, ele vai processar uma coisa por vez. Então, se eu tenho que estudar um texto ou um livro, eu tenho que focar o máximo possível ali e eliminar as atividades externas para que eu consiga aproveitar. Ou seja, um acúmulo de... Como não? Um recurso para não gastar muita energia. Para focar, facilitar aquela energia no aprendizado. Tem gente que consegue estudar, ouvir música, andando. Sim. Tem gente que desliga tudo e precisa estar focada diretamente naquilo. Fala em foco, você falou em foco. Homens e mulheres são dois seres diferentes. Sim. Existe uma facilidade maior em algum dos lados, na sua experiência? Homem, mulher, são sugestionáveis ou são mais hipnotizáveis? Não sei se pode usar essa palavra. O homem é mais hipnotizável, a mulher é mais hipnotizável do que o homem, comparando os dois? A mulher ela é mais emocional. É mais emocional. Então ela aceita muito mais facilmente a terapia, a hipnose. O homem ele tem uma certa restrição. Eu não sei o que é, eu quero ver como é. Então, como ele entrar num quarto que ele não conhece, um lugar que ele não conhece, é escuro. Né? Ele vai com um pé primeiro, olha, depois ele vai andando. Então, para ele entrar num transe, às vezes demora um pouco mais. Das cavernas. É o homem das cavernas. Você cavernas. falou, eu me vi a imagem assim do homem da caverna, porque sempre tá com o animal para atacar ele. Exatamente, é o estado de atenção absoluta. Ele, para relaxar, é mais difícil. A mulher não, ela já aceita muito mais. O homem, ele quer ser o dominador. Então, para ele deixar... a hipnose é o contrário, é deixar-se ser totalmente conduzido. Conduzido, exatamente. Como é que o cara vai me comandar? Você está louco? Eu só vou se eu souber como eu vou me sentir. Então, normalmente, a primeira sessão, o aprofundamento é leve. Quando ele percebe que os benefícios são muito grandes e o estado é muito gostoso, é relaxante, é confortável,
Aí, então, da segunda sessão em diante, ele permite, é muito mais fácil. E quais são os principais benefícios da hipnose? Esquecendo que como uma técnica de terapia que resolve o problema, tudo bem. Mas da hipnose em si, da pessoa acessar estado hipnótico, acessar estado inconsciente, esse teta, nível de velocidade, né, de processamento, qual os principais benefícios que a hipnose traz para o ser humano, Paulo? O próprio transe em si, sem o movimento terapêutico, já é benéfico. Em que sentido? Imagina que você está numa maratona correndo e chega num instante que você está muito cansado. Se eu permitisse que você sentasse um instante, relaxasse, descansasse, tomasse uma água e ficasse confortavelmente sentado por alguns instantes, quando você voltasse a correr, você estaria mais reanimado. Então, a hipnose, o transe em si, já causa esse benefício. Tira uma pessoa que está num estado de ansiedade, num estado de estresse. Ainda mais aqui em São Paulo, né? Exatamente. Ele fica num estado mais relaxado e alivia. Mas o grande benefício é acessar memórias. O grande benefício é acessar memórias. É acessar memórias. Porque através dessas memórias é que eu consigo identificar o problema. Então, eu não sei qual é o meu problema, eu estou patinando, não saio do lugar e o meu problema está lá atrás. Com a hipnose, a gente consegue ir buscar e ressignificar. Sim. Eu consigo tirar a pessoa de um estado de depressão valorizando as qualidades dela. Em que sentido? Por exemplo, eu estou deprimido e não tenho vontade de sair, não tenho vontade de procurar um emprego, não presto um concurso, não faço um vestibular, porque não consigo. Se eu vou com ela para um estado anterior, ressaltando as qualidades dela. Buscando em que momentos ela teve qualidades. Exatamente, porque durante a vida dela, ela teve vitórias, superações. Então vamos pegar esse estado. Né? Não, o negativo é muito mais visível e valorizado do que o positivo. E é importante esclarecer por quê. Por que o ser humano valoriza tanto esse negativo? Eu tenho uma versão minha, mas eu queria que você colocasse a sua. O negativo, ele serve como um ganho secundário para mim. Que nível? Por exemplo, eu não consegui acessar um determinado nível. Uhum. Isso me qualifica para que eu não precise lutar mais por uma coisa superior. Sim. Eu estabeleço esse estado como um estado padrão, minha zona de conforto. Aí eu não consigo, eu tenho dificuldade. Então melhor deixar quieto, é muito trabalho. Exatamente. Meu Deus do céu. Eu enxergo isso também. E uma coisa que eu enxergo também é que o negativo, o ser humano foca tanto no negativo pela questão, primeiro, pela frequência que a maioria das pessoas estão no negativo, ou seja, negativo atrai negativo, mas segundo que o negativo é o que está colocando o tempo inteiro a nossa vida em risco. O positivo não, o positivo tá bom, não coloca em risco nem nada. Então, negativo não. Negativo pode fazer eu perder meu trabalho, pode eu fazer eu quebrar a família, pode fazer eu perder dinheiro, pode fazer eu matar meu corpo. Sim. E aí o ser humano fala, opa, vai me destruir. Então, é uma briga entre esses dois lados. Um lado que, eu preciso focar no negativo para me proteger. E outro lado, não, eu preciso focar no negativo porque ele me protege e eu posso ficar na minha zona de conforto. Exatamente. Ninguém me enche o saco. E essa briga toda que o negativo faz, deixa todo mundo num estresse terrível, com medo e inseguro. Então, esse estado do negativo, quando a gente acessa e traz as qualidades, o verdadeiro potencial dele, ou mesmo mostra o potencial e ensina como ele usar, é como se ele tivesse um problema e não sabe usar a ferramenta para resolver. A gente dá... o cara tem a ferramenta dentro dele. Tem a ferramenta. Tem gente que tem, por exemplo, tem gente que só tem um martelo. Sim. Então, todo problema é prego. Sim. A gente tem que ensinar que existem outras ferramentas que ele pode tirar resolver o prego, com muito mais facilidade. Então, é esse estado do negativo que a gente transfere para o positivo, através de uma ressignificação, uma potencialização dos problemas.
e da eliminação de bloqueios ou falsas crenças que ele tem e ele carrega durante a vida dele toda. Registrou. Exatamente. E quais os principais problemas, Paulo, que a hipnose é mais efetiva? Os principais problemas na sua vida aí como terapeuta, quais são os principais problemas que são mais... porque aquilo que você falou, nem todo problema é prego e a hipnose é um martelo. Ela resolve, mas não é tudo. Sim. Eu acho que cada técnica que existe no mundo ajuda a resolver determinadas coisas mais fáceis, né? No caso da hipnose, quais os principais problemas que você entende que a hipnose é mais efetiva? Bom, o leque é muito grande. Não que né? não, nas Mas, outras não seja, mas é que clínica, seja mais efetiva. Na hipnose clínica, traumas, fobias, medo de uma maneira geral. Vícios. Vícios também. Por exemplo, parar de fumar. Uhum. Parar de fumar é fácil. Você apaga o cigarro e acabou. Mas se você for ver durante a vida de fumante, quantas vezes a pessoa acendeu e fez esse movimento? Nossa. Então eu tiro a parte química, mas fica o emocional, o comportamental. E eu tenho que perceber o porquê que a pessoa fuma. Talvez ela use aquele instante em que ela acende o cigarro para desligar de um problema ou de uma situação. É a pausa do cafezinho, é a pausa do cigarro. Então, quando você tira isso, ele não tem aquela muleta, aquele apoio. E, às vezes, foi gerado por um problema. Sim. Então, a hipnose é útil nesse caso, porque ela vai resolver o problema e aí o cara larga o cigarro e coloca uma outra coisa no lugar. Faz a substituição. E, normalmente, por... Uma balinha, uma bebida, ou mesmo... alguma coisa no lugar. Uma droga, exatamente. É o caso da pessoa que quer emagrecer. Então, quer emagrecer, começa um regime. Tá. Primeiro tem que ver se não é nenhum problema físico. Segundo, se existe alguma coisa por trás da questão física, o emocional dela. Se eu resolvo o emocional, ela não tem mais motivo para continuar gorda. Uhum. Então eu tenho situações em que uma garota sofreu um abuso na infância, porque ela era muito bonita. Aí vai engordar. Se ela engordar, ninguém chega ela perto. não corre o risco, é uma proteção, couraça, uma proteção. Por mais que ela queira emagrecer, ela não vai conseguir. Não. Então a hipnose é bom nesse aspecto. Ela tira... acessar essa memória e ver que não tem a trelagem direta. Exatamente. Se eu ficar magra, alguém vai me abusar de novo, alguém Exatamente. vai me tocar de novo. E ela também muda alguns conceitos. A alimentação mais saudável, a alimentação mais regular. Então, são como se fossem gatilhos. Toda vez que você for se alimentar, você escolhe uma alimentação saudável, natural. Então, quando ela aceita isso, toda vez que ela for, por exemplo, num restaurante por quilo, que ela olha uma lasanha e ela pensa, não, eu não vou pegar essa lasanha, eu vou para a salada. E a hipnose consegue mudar esses padrões. De comportamento. Exatamente. E em caso de relacionamento e situação financeira, são coisas tão procuradas hoje. Rodrigo tem uma situação financeira danada, vira e mexe, vai lá para cima, volta, vai lá para cima, volta. O relacionamento não dá certo. A hipnose pode ajudar nesses casos também? Pode. E como? Pode. Vamos dizer, uma pessoa que durante a infância ouviu em casa, dinheiro não dá em árvore, desse jeito você nunca vai ganhar dinheiro, você nunca vai ser rico. Dinheiro é você nunca vai sujo. ser, dinheiro não Quem é traz rico não vai pro felicidade. céu. Rico não, exatamente. Então, como eu digo, o homem é produto do meio. Se naquele meio ele foi criado dessa forma e entra no mercado de trabalho competitivo ao extremo, onde ele tem a necessidade de ganhar dinheiro para se posicionar socialmente. Para ser aceito. Exatamente. Uma série de coisas. E aí ele entra num conflito interno. É como se ele deixasse escapar as oportunidades e não entendesse o porquê. No relacionamento é a mesma coisa. Tem gente que repete um padrão de pai e mãe. Seu pai, homem não presta, seu pai não presta,
eu se fosse você não casaria, e quando ela vem, ela não consegue se relacionar. Porque ela vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, mentalmente, ela estabelece um padrão. Então, todo relacionamento que ela tem, parece que repete o anterior, repete o anterior. E ela entra numa fase de sofrimento. Então, ela ou ele não consegue se relacionar. E a hipnose vem para acessar o padrão de mãe e pai. Exatamente. E alterar essa memória. E ressignificar essas memórias. Entendi. Porque ela adota como uma crença. Sim, isso é verdade. É verdade. Sim. Então, eu tenho que agir dessa forma. É um comando, né? Exatamente. Uma outra coisa que as pessoas têm muito medo, Paulo, eu vou lá, vou ser hipnotizado e não vou voltar nunca mais. Tem um perigo de não voltar. Eu falo, mas voltar para onde você nunca foi? Exatamente, é isso que Como eu é digo, que é né? esse negócio? É importante você esclarecer. Esse medo que as pessoas têm, não, eu não vou ser hipnotizado nunca, porque senão eu não volto. Sempre tem aquela história, porque o tio do primo de uma amiga foi num circo e foi hipnotizado e nunca mais voltou. Nunca Até mais hoje voltou, hipnotizado. Tá lá, o cara tá mal. Não é, isso é mito total. A pessoa, quando entra no estado de hipnose... Ela dorme. Não, ela não dorme. Não, ela está no estado de relaxamento. Se o hipnólogo, o hipnoterapeuta, for embora... Vai embora, larga ela. Ela, naturalmente, ou ela acorda, ou ela entra num estado de sono... E dorme. Dorme e acorda acorda depois. Normal. Então, não tem esse risco, porque ela está o tempo inteiro no comando. Se durante a sessão ela quiser abrir os olhos e levantar, ela sai do estado de relaxamento. Isso é muito importante você colocar, você que está nos acompanhando aí, olha, você está o tempo inteiro no comando. Qualquer técnica que você for fazer, ninguém tem o poder de entrar dentro de você. É como ele falou, os terapeutas ou psicólogos ou psiquiatras, qualquer profissional da área de saúde mental, emocional, ele apenas vai te indicar o caminho. Mas quem entra dentro de você é você. Então o comando sempre está na sua mão, até para você manter a sua vida no problema que você vive. Então o comando está aí dentro de você. Porque senão as pessoas têm aquela coisa até de transferir o problema. Tá vendo? Você que criou o meu problema, Paulo. Exatamente. Eu uso até uma metáfora eu falo, olha, uma laranja, quando você corta, se ela estiver saudável, vai sair caldo bom. Se a laranja estiver podre, na hora que você corta, vai sair caldo podre. Então, meu amigo, qualquer técnica terapêutica que acessar coisas podres, entre aspas, ou ruins ou negativas, não, a culpa é do terapeuta, tá vendo? Ele criou um problema que não existe. Não, exatamente. Ninguém cria nada, já estava lá. Não existe a transformação. Eu não vou transformar você, ou o hipnólogo não vai transformar o cliente, naquilo que eu acho que deve ser. Você tem as suas escolhas. Talvez eu não concorde com as suas escolhas, mas a escolha é sua. Então, se você fizer uma escolha, eu vou ajudar você a atingir o seu objetivo. Não posso modificar o seu padrão. Eu posso simplesmente indicar o caminho. Sim. Mas quem escolhe é você. Porque a pessoa pode chegar lá e falar, Paulo, eu quero ser uma pessoa mais rica, sei lá, por exemplo, e você fala, não, vai ser pobre, não. Você quer ser uma pessoa mais rica? Vamos entender o que te impede. Ou eu quero parar de fumar, não para de fumar, não. O objetivo é da pessoa. Você só ajuda ela a alcançar o objetivo dela. Se a pessoa chega para mim e diz, eu quero perder o medo totalmente em um determinado assunto. Primeiro eu vou mostrar para ela que o medo pode ser amigo. Sim. O medo pode ser alguma coisa que faz ela se preparar cada vez mais para superar aquele obstáculo. Sim. Então, ela tendo medo, ela tem que estar mais preparada, e isso é que leva ela para frente. Se ela não tem medo, ela pode arriscar e perder, e quebrar, se machucar. Então, eu posso mostrar. Se ela fala, não, eu quero ter o medo, eu vou mostrar. Mas a escolha é sempre da pessoa. Sempre da pessoa. Graças a Deus. A escolha sempre está na mão da pessoa. Sempre dela. E as pessoas que quiserem te contactar, Paulo, a gente está no tempo já acabando, mas acho importante as pessoas que assistirem esse vídeo, ou está assistindo ao vivo, ou que esse vídeo estará no YouTube também, que assistirem e quiserem esclarecer dúvidas, como ela entra em contato com você, telefone ou site, como é que funciona? O meu site é www.paulomelo.net. .net. Tá ali. E os telefones são aqueles mesmos? Exatamente, aqueles mesmos.
5539-5504 e os 2 celulares ali. Exato. Então fica aí para você o contato do Paulo Melo, que é hipnoterapeuta e que pode sim te ajudar e muito nas suas questões. Paulo, brigadão, tinha uma série de outras coisas para a gente conversar, mas o diretor já chegou aqui, ó, acabou, chega. Então, mas voltaremos novamente para falar à sua disposição. Sobre muitas outras coisas desse mundo hipnótico que nós vivemos e que nós podemos sim usar todas as técnicas possíveis e imagináveis para nós acessarmos esse mundo interno e alterá-lo. Obrigado. Eu que agradeço. De coração, com o maior prazer. E vocês, obrigado pela sua companhia, sua presença. Obrigado você que acessará talvez mais para frente este vídeo. Espero que ele te traga informações importantes para que você perceba a importância deste mundo interno. Que todas as crenças que você gerou dentro de você, todas as programações que você gerou dentro de você, são apenas uma leitura da realidade e não a verdade pura. Ela pode ser alterada a todo momento ou a qualquer momento, mas depende de uma atitude primeira, de decidir olhar para dentro, de buscar a responsabilidade dentro e não achar um culpado fora. Todas as vezes que você acha um culpado fora, você tira a responsabilidade dentro. E aí tudo bem, você achou o culpado, você acusa um culpado fora hoje. Hoje é o João, hoje é a Maria, amanhã vai ser o Paulo, amanhã vai ser a Rafaela. E só vai mudando de lugar, de pessoa. Mas o problema sempre continuará o mesmo, porque você é o mesmo. Se você quer mudar qualquer coisa que você esteja vivendo, comece com você. Obrigado pela sua companhia. Fique aí com o vídeo ilustrativo sobre o que é o treinamento de inteligência emocional, que eu estou envolvido há quase 17 anos já, foram mais de 40 mil pessoas que passaram por lá com o maior orgulho do mundo e que transformaram suas vidas olhando para este mundo interno, olhando para este aspecto emocional e como podemos de fato usá-las, todas as emoções, ao nosso favor. Obrigado pela sua companhia, um beijo no seu coração, fortes emoções para essa semana. E quarta-feira que vem estamos juntos aqui. Bom carnaval! Saiu o carnaval, use as suas emoções, solte a sua criança, seja feliz e pós-carnaval estamos aqui de novo. Um beijo, boa tarde e até quarta-feira. Tchau!